Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa continuar conosco. Amém? Eu quero agradecer a Deus por mais um dia de vida que nos concede, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para falar um pouco da sua palavra, né, que é o nosso pão espiritual, que devemos nos alimentar dele sempre, né? Vamos fazer aqui uma breve oração para a gente começar a nossa palestra. Querido Pai, muito obrigado por mais um dia de vida e por todas as bênçãos recebidas. Agora que vamos falar a Tua palavra, que o Espírito Santo possa me usar, botar a palavra na minha boca para que eu possa falar de acordo com a Tua vontade. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. É em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Nós vamos falar fazer uma palestra hoje das mais importantes. Toda a palavra de Deus é importante, mas a cada dia a gente destaca um trecho, né? Da palavra de Deus. E eu escolhi hoje para nós comentar, fazer a nossa palestra no capítulo 1 do profeta Isaías. É uma mensagem bem dura que Deus tem para aquele povo daquela época, mas que serve para nós hoje. Porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito naquela época, no Novo Testamento, diz que foi para exemplo nosso. Então, a Bíblia ela é toda válida, ela é toda a palavra de Deus, né? E aqui, o profeta Isaías começa assim. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, rei de Judá. Então, Isaías teve essa visão que Deus passou para ele nos dias desses reis, né? Visão a respeito de Judá e Jerusalém. E essas visões, essas palestras, as que foi escrito na época, serve para nós hoje, né? E diz mais aqui, continuando. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Já pensou? E aqui o profeta deixa bem claro, quem fala é o Senhor. É o Senhor que fala. Criei filhos e engrandeci a eles. Né? Dei riquezas espirituais, materiais, dei um reino, dei tudo que eles precisavam. Mas eles se rebelaram contra Deus. E aí, meus irmãos e irmãs, nós estamos vendo aí o mundo que estamos vivendo hoje. O povo tudo rebelde contra Deus. Não quer saber de Deus. Muitos só falam o nome de Deus para que alcance bênçãos, leve vantagem. Mas para dizer assim, eu quero obedecer a Deus, aí não querem. Estão rebelados. Se rebelaram, né? Criei filhos e engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Já pensou? Como é que a pessoa se revolta contra o próprio Deus que mantém a vida dele? Que nós respiramos porque Deus permite. Toda a nossa vida, tudo que nós temos pertence a Deus. E então, nós vivemos em um mundo, se você vê hoje, você pode fazer uma pesquisa aí, que a maioria das pessoas só diz que crê em Deus, mas na hora de dizer assim, você obedece? Você quer obedecer? Não. Estão rebeldes contra Deus. Veja que situação estava aquele povo naquela época, imagine hoje, né? Naquela época não tinha a tecnologia que nós temos hoje, e a rebeldia era muito grande. Com o povo de Deus, né? E isso aqui está se falando para o povo de Deus. Não é para qualquer pessoa. Porque tem gente aí que nós sabemos que é ignorante, que ignora a Bíblia, não quer saber de ler a Bíblia, não quer conhecer a Bíblia. Ele mesmo não se considera povo de Deus. Não é nós que estamos dizendo, não. É ele mesmo que diz, né? Você faz uma pesquisa aí hoje, muita gente não acredita, né? Não quer saber de Deus. E muitos não acreditam em Jesus.
como Salvador, ele nem aceita, nem quer saber. A, a evolução da ciência, da tecnologia, está deixando a cada dia mais o povo rebelde contra Deus. Aí, continuando, diz mais: o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono de sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Veja que mensagem dura, né? Quer dizer que Deus foi quem falou isso aqui. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a sua manjedoura. O lugar dele habitar e obedece ali o possuidor e tudo. Mas o povo de Deus não estava entendendo. É brincadeira? E você vê hoje muitas pessoas que se diz povo de Deus não está entendendo o que a palavra de Deus diz. Está sendo levado por pessoas que interpretam a palavra da maneira que ele bem quer e passa para as pessoas não querem estudar a palavra e ficam acreditando. E muita gente, além de acreditar, ainda aceita o que essas pessoas dizem e sustenta ela com dinheiro. É dízimos e oferta. E eles estão lá de boa. E o povo não quer saber da palavra de Deus. É brincadeira? Nós temos que tomar muito cuidado, viu, irmãos? E estudar a palavra e procurar seguir o que ela diz, né? Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Que mensagem, né? Dura. Deus chamou de corruptores, corruptos e corruptores. Aí eu lhe pergunto, o que é que está acontecendo hoje no planeta Terra? Só se fala em corrupção, né? Em desonestidade, crime, guerra, tudo quanto não presta está acontecendo no planeta Terra. E ainda tem gente que não quer se preparar para a volta de Jesus. Estão se corrompendo e corrompendo as pessoas. Raça de malignos, Deus chamou eles de malignos. A pessoa? Porque quando Deus fala é porque ele sabe o que está falando. Ele mandou o profeta Isaías ir lá e dizer: vocês estão nessa condição aqui, ó, corruptos, malignos, que não entendem o que Deus quer dizer. Aí diz mais aqui: porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Já pensou? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Aí imagina aqui, irmãos, o que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, está servindo para nós não hoje. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. O que é que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo hoje na enfermidade. É o mundo da doença. É só gente morrendo, e mais de coração. Né? Porque o coração do povo está enfermo. Além de não ter a palavra de Deus, ele tem também alimentos ruins que fisicamente prejudicam ele. Come tudo quanto é coisa que aparece por aí. Então só tem que estar enfermo mesmo, né? Aqui. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Nós vemos aí os noticiários dizendo tem muitas pessoas com a mente doente, pessoas psicopatas, incrédulas, ridículas, né? Céticas, que põem coisas negativas na cabeça, que quando você vai falar de Deus, ele não quer saber. A mente dele está cauterizada em coisas mundanas, só acredita nas coisas do mundo, na ciência, tecnologia. A ciência, ela tem o seu lado bom, a tecnologia também tem. Mas nós não podemos deixar de acreditar em Deus para confiar na ciência. Nós temos que confiar em Deus.
que é o Criador de todas as coisas, e a ciência veio através dele. Ele que prometeu dar mais ciência e conhecimento ao povo. Só que o povo pega o conhecimento, em vez de servir a Deus, acreditar em Deus, eles vão acreditar na ciência, nas coisas, na matéria. Outros aí não acreditam em Deus, são evolucionistas. Acha que esse mundo foi evoluído. Evoluído de quê? Não se evolui nada do nada. Se ele evoluiu em alguma coisa, claro que evoluiu em alguma coisa, né? Mas porque Deus permitiu. Foi Deus que criou desde o início, né? Então o povo tem que voltar-se para Deus, né? Diz mais aqui. Desde a planta do pé até a cabeça, não há neles coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas às outras, e não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Aqui nós sabemos que antigamente, naquela época, a maneira de curar as feridas era com óleo, né? O óleo é quem curava as feridas. Aqui, é claro que o profeta Isaías não está falando aqui de uma ferida literal, é de uma ferida espiritual, né? Que estão doentes, desde a planta do pé à cabeça. É brincadeira? E nós estamos vendo hoje milhões e milhões de pessoas doentes, o corpo todo, porque come tudo que gosta, tudo que quer, e aí está tudo enfermo. Então, não tem remédio que dê conta das doenças, tanto espirituais como físicas, né? Porque o povo, a cura está em Deus, mas o povo não confia em Deus. O povo quer as bênçãos de Deus. Muitos diz que faz a vontade de Deus, mas só para receber bênção. Mas a maioria não fala num preparo de santificação para o encontro com Jesus em breve nas nuvens, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado. O povo de Israel estava nessa condição. Porque Deus foi quem falou. Não foi o profeta, Deus que falou. Aqui você viu no início como eu falei, né? E aqui diz mais. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. Como se estranho entrasse na terra e devastasse toda, né? Como naquele tempo. E a terra hoje, ela está devastada pelo pecado, né? Aqui o profeta estava falando para um Israel literal, mas ele serve para o Israel espiritual de hoje, né? E serve para todas as nações da terra. A terra está realmente numa situação caótica, né? E ainda tem gente que acredita que o ser humano vai dar jeito nesse planeta Terra. Se você, meu irmão, minha irmã, acredita nisso, tire isso da sua cabeça. Porque nenhum ser humano, todos os homens da Terra, ricos, poderosos, nem eles todos juntos não conseguem resolver o problema do planeta Terra. Porque a própria Bíblia diz que eles mesmos destruíram. Na ganância de enricar, faz indústria poluente, explora as matas, derruba tudo, né, os minérios, e aí desorienta o clima, e agora eles querem inventar coisa para, diz que controlar o clima, aí o aquecimento global, aquela coisa toda, tudo balela, tudo conversa. Quem tem poder para consertar essa terra é somente Deus. E eles não confiam em Deus. E ficam aí nas televisões pregando reuniões, faz reuniões e reuniões. E passa na televisão, você já viu, eu também já vi. Não estou vendo esse dia porque eu não estou assistindo televisão. Dizendo, vai ter um problema do clima, vai ter não sei aonde. Vai ter uma reunião não sei aonde. Agora tem uma tal de um negócio para 2030. Para ter um
um esquema só para resolver o problema do planeta Terra. Como quem eles vão viver eternamente aqui no planeta Terra. Tu acha? Quando eu vejo um cristão dizer que é cristão e que acredita nessas coisas, ele não está se preparando para a volta de Cristo. Porque a Bíblia deixa claro que Jesus está próximo de voltar e ele é quem vai resolver o problema do planeta Terra. Ele vai pegar os seus escolhidos, né, os que confiaram e acreditaram nele e aceitaram e serviram a ele, vai levar para o céu durante 1000 anos e depois ele vai destruir tudo isso aqui e fazer novo céu e nova terra. Mas o povo não quer acreditar, não quer aceitar. Né? Ou até muitos dizem que acreditam, mas não aceitam o plano de Deus para a vida eterna. Então vai fazer o quê, né? Aí fica aí se batendo de mal a pior, acreditando em balela de homens, conversa de homem pecador. Aqui diz mais: a filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal e como cidade sitiada. Aí, o que é que aconteceu? Veio os reis de Babilônia e devastaram a terra, prendeu todo mundo, matou a metade e levaram os líderes para Babilônia para servir de escravo para eles. E a terra ficou devastada. Por quê? Por falta de obediência, uma coisa tão simples, né? Era só obedecer a Deus e dar todo mundo. Deus livrava todo mundo de todo quanto é mal. Mas o povo não queria obedecer a Deus. Veja só o que continua aqui. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nós teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Então Deus, em sua grande misericórdia, devastou a terra, Israel, como todos nós sabemos, né? Naquela época. E quando o profeta Isaías profetizou aqui, e logo depois, há poucos tempos, veio o rei Nabucodonosor e destruiu a terra, Jerusalém e Judá, e todo Israel, né? E a terra ficou devastada. Aí adiantou eles ficar rebeldes contra Deus? Resolveu o quê? Não resolveu nada. Então nós temos que ser obediente a Deus. Porque a promessa de Deus é para quem é obediente. Não é só para quem acredita, não. Se a gente só acreditar, não aceitar e não obedecer, não adiantou nada. Não é porque crente qualquer um é. Crença qualquer um tem. Mas a obediência é que é complicado, né? Porque muitos querem dizer que tem, mas não tem. Aí diz mais aqui: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Como Deus tratou eles como Sodoma e Gomorra. E nós sabemos que Sodoma e Gomorra foi destruída pela rebeldia, pelo orgulho que Sodoma e Gomorra tinha. Achava que não precisava de Deus, né? E nós vemos aí que era uma das cidades mais contaminadas que existia, que Deus não suportou mais e destruiu Sodoma e Gomorra. E aqui Deus está dizendo: vós, príncipe de Sodoma, prestai ouvido, vós, a lei do Senhor, vós, povo de Gomorra. É brincadeira? A lei do Senhor estava sendo transgredida pelo povo que se dizia dele. Aí diz mais aqui: de que me serve a mim a multidão de vosso sacrifício? Aí o povo era como existe hoje, né? O povo fazia de transgredir as leis, e quando era no dia de sábado, ia lá para o templo fazer sacrifício. Aí Deus está dizendo aqui: de que me serve o vosso sacrifício? Diz o Senhor: estou farto de holocausto de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Observou? Estou farto. Deus já estava farto. Quer dizer, quando você está farto, é uma coisa que você não quer mais. Deus já não queria mais aquele sacrifício falso, porque ele
Claro que o sacrifício foi ordenado por Deus, mas para que a pessoa se humilhasse, né? Eles não. Eles transgrediam a lei, faziam o mal ao próximo, fazia tudo quanto era coisa errada. Acabava, ia para o templo, fazer sacrifício de carneiro, de boi. E Deus mandou dizer por Isaías que já estava farto daquilo ali, não aguentava mais. Não queria mais aquilo ali, não. E assim nós estamos vivendo na mesma época. Quer dizer, na mesma condição, aliás, da época dele. O povo faz o que quer, deita e rola, como diz o ditado, faz tudo quanto é coisa errada, aí quando é no dia do culto vai para a igreja, né? No dia da reunião vai lá, na reunião solene, dizer que é servo de Deus, só naquele momento ali. Mas quando sai dali vai fazer coisa errada. Era assim que o povo de Israel estava fazendo. E Deus chamou a atenção deles, para que eles não fizessem mais, né? Não desonrasse a Deus. Diz mais: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. Quer dizer, vãs é uma coisa que é inútil, né? O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Está vendo aí? Aí, naquele tempo de Israel, tinha as festas, né? As festas de lua nova, e naquele tempo não se falava em feriado. Cada dia que não era para trabalhar chamasse sábado solene. É um sábado diferente do 10 mandamentos, né? Do sábado do 4º mandamento de Deus. Aí Deus disse: eu estou enjoado dessas festas solenes de vocês, dos sábados que vocês escolhem para fazer festa para meu nome. Eu não aguento mais isso, não. Isso não me interessa mais, não. O que me interessa agora é santidade, é obediência, né? Para que as coisas continuem sendo para a honra e glória de Deus. É isso que deve se acontecer, né? As vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já pensou? Já não são pesadas, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Olha, Deus estava aqui tão revoltado com o povo que já estava cansado de sofrer. É como se Deus sofresse, né? E Deus não sofre, Deus não é atingido com essas coisas. Deus ele se decepciona com os seus filhos. Então o povo fazia aquelas festas, né? De lua nova, sábados solenes, né? Sacrifícios. Mas quando saía dali, ia praticar o mal, transgredir a lei de Deus e dizer que estava servindo a Deus. Então Deus mandou dizer pelo profeta Isaías: olha, a terra vai estar devastada. Vocês vão pagar por isso aí, porque isso aí que vocês estão fazendo para mim não vale nada. Porque vocês fazem com as mãos, mas o coração está longe. Esse era o objetivo principal, né? Então, pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Que situação, né? E o povo pratica o que é mal, ainda vai lá estender as mãos e orar para Deus. E Deus disse o quê? Que não ouve. Ele simplesmente não dá atenção a esse tipo de coisa, né? Aí você, meu irmão, minha irmã, imagina aí comigo. Quantas pessoas oram por aí que Deus não dá nem atenção? Já imaginou isso? Já imaginou as nossas orações ser tratadas assim por Deus? Misericórdia, viu?
Porque todas as orações que dos filhos de Deus sinceros, ele ouve. Todas. Agora, umas ele atende, outras ele não atende, e outras ele dá um tempo para atender, né? Mas todas ele ouve. Agora, esse tipo de oração solene, com hipocrisia, ele está dizendo aqui que ele não liga para isso, nem ouve, nem dá atenção para isso aí. É brincadeira, uma coisa muito triste. E você que quer ser um servo de Deus, uma serva de Deus fiel, você tem que estudar a palavra e pôr em prática nas suas vidas, né? Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Olha que versículo duro esse aqui, né? O 16. Poxa, lavai-vos e purificai, tirai a maldade de vossos atos e de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Quer dizer, o povo fazia o mal, é como hoje, vai para a igreja dizer que está servindo a Deus, e faz o mal, né? Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa da viúva, né? Que é uma das coisas que a Bíblia muito recomenda, cuidar dos órfãos e das viúvas. Eles estavam explorando, não estavam defendendo a causa da viúva e do órfão, né? Porque naquele tempo, quando uma mulher ficava viúva, ela ficava desamparada. Se ela não tivesse um filho homem para ajudar, a situação era difícil. E se o filho homem que ela tivesse fosse criança, aí era órfão, né? Órfão que não podia nem ajudar a mãe. Às vezes até precisava de ajuda. E os líderes da época, religiosos, em vez de ajudar as pessoas que necessitavam, faziam explorar, desobedecer a lei de Deus, né? Isso é muito ruim, né? Aí agora Deus oferece aqui um pacto de graça. Diz assim no verso 18 e diante: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a lã, a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Está vendo aí? Não foi o profeta, não. O profeta escreveu aqui, falou, escreveu o que Deus disse. Não sou eu que estou dizendo, não foi Isaías que disse, foi Deus que disse, mandou escrever e mandou para ele lá. E serve para nós hoje. Aí, agora, meus irmãos, cada um de nós vamos fazer a nossa análise pessoal. De que maneira nós estamos procedendo? Será que nós não estamos fazendo coisas erradas de propósito? E depois vai para a igreja, diz que orar e fazer orações e pedir bênção, essas coisas todas, e não demonstra arrependimento. Isso é que é o pior, né? Pessoas que cometem pecado e não demonstra arrependimento, às vezes demonstra tristeza. Porque existe duas maneiras de quando a pessoa peca que se sente culpado. Ou ele se entristece e fica quieto, ou então ele se arrepende e pede perdão a Deus. É assim que estava acontecendo. Então Deus chamou o profeta Isaías e disse: ó, Isaías, vai lá e diz isso e isso para ele, que eu falei aqui, né? Aí você pega sua Bíblia em casa, você tem sua Bíblia aí, você confere aqui. Leia esse capítulo 1 de Isaías, até onde eu li aqui, e pode ler mais, né? É bom. E você vai ser bem abençoado, você vai pegar isso como exemplo. Porque aqui foi feito para exemplo nosso, né? Eu espero que Deus abençoe você e sua família, que você entenda o que a palavra de Deus está dizendo, para pôr em prática em suas vidas, viu? Aquilo que Deus está pedindo e está ordenando. Porque nós precisamos dele, dependemos dele. Nós temos que se preparar para que Jesus volte logo
e nós vamos morar a eternidade com Ele. Amém? Que Deus abençoe sua família, você, seu trabalho, sua vida em geral, seu comércio, sua luta diária, que todos nós temos a nossa luta, né? E temos também a nossa dificuldade. Quem não tem dificuldade, né? Quando não é a família, no trabalho, nas viagens, sempre aparece uma dificuldade. Mas que Deus possa abençoar você e lhe ajudar a vencer. Porque as dificuldades Deus não evita, mas Ele ajuda a vencer, né? Isso é importante. Jesus Cristo disse que estará conosco até o final, todos os dias. Essa é uma promessa verdadeira e você deve aceitar e acreditar, né? Então, meu irmão, vamos encerrando por aqui. E quero fazer o pedido que você se inscreva no canal, né? Para que a palavra de Deus vá crescer a cada dia mais. Eu já tenho dito, o canal é nosso, a nossa é de Deus, que administra somos nós. Eu faço a minha parte aqui com minha palestra, você faz a sua parte aí com inscrição, se inscrevendo, passando para as pessoas e pedindo para alguém se inscrever para que o canal cresça para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então, para terminar, vou fazer aquela frase de sempre. No dia que você aceitar Jesus como seu salvador pessoal, suas atitudes nunca mais serão as mesmas. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar na sua vida, fazer você uma pessoa feliz, uma pessoa mansa, educada, obediente, né? Uma pessoa santa na presença de Deus. Embora que os outros podem criticar você, não importa. Isso não se preocupe com crítica, não. Deus vai lhe abençoar, você vai ser muito feliz e vai se preparar para quando Jesus voltar, nós ir para o céu juntos. Amém? E fiquem com Deus.